Mais um vídeo começando por aqui, sejam muitíssimo bem-vindos. E hoje, como vocês viram aí no tema da capa, nós vamos fazer essa make aqui completa somente com Yves Saint Laurent. Quem aqui também é fã da marca, me conta já nos comentários. E se você ainda não me conhece, meu nome é Alessandra, prazer. Lady Blush, sou apaixonada por blushes e maquiagens, principalmente as importadas, porque eu moro aqui na Inglaterra. E se você também se identifica com esse tema, com esse tipo de assunto, aproveita, se inscreve e deixa aqui já o like para você não esquecer e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Então, chega de papo e vamos embora lá conhecer que produtos são esses que eu trouxe para vocês para chegar nesse resultado aqui somente com Yves Saint Laurent. Minha skincare tá aqui prontíssima, preparada pra gente poder começar essa make com uma marca que eu sou apaixonada por ela, gente. Yves Saint Laurent mora aqui no meu coração e vocês viram que recentemente eu pude comprar a minha primeira paleta de sombras da marca, que é essa daqui. Ela é belíssima, não só a embalagem, como também a história de cores dela. Eu tenho até que usar mais vezes e por isso eu decidi trazer o tema de hoje com o Yves Saint Laurent. Foi pensando nessa paletinha aqui. Mas antes de chegarmos no passo dos olhos, bora lá conferir quais são os produtos que eu escolhi para usar aqui com vocês. Começando pelo primer, ele é o único, gente, que eu tenho da marca. E confesso a vocês que ele é um primer totalmente dispensável. Ele é bonito? Sim. Dá até para ver, olha, as partículas de brilho através do vidro da embalagem. É muito bonita a apresentação, a estética, né, da Yves Saint Laurent. Mas, gente, ele é um primer bem caro. Eu não comprei ele. Eu lembro que eu troquei por pontos da farmácia que eu costumo comprar sempre produtos não só de maquiagens, outros itens de beleza. E eu não sei, gente. Eu resolvi trocar os pontos só para ver o que tinha de especial nesse primer. E, sinceramente, eu não vi nada absurdamente necessário para você ter. Mas ele é um primer gostosinho de aplicar. Ele entrega aqui realmente uma camadinha bem macia na pele, sabe? Deixa ela veludada, prontinha para poder receber a base. Tirando isso, eu não vejo nada muito extraordinário nela, não. Eu vou até hoje ter uma ideia do quanto ela vai ajudar a fazer com que a minha make dure, porque hoje eu tô gravando esse vídeo, gente, no mesmo dia que vocês vão assistir, tá? No dia que eu tô postando. Eu vou sair daqui a pouco, são 10 para as 10. Eu tenho um brunch com amigas, olha que chique, né? São amigas brasileiras que moram aqui perto de mim e nós combinamos um brunch para poder a gente se encontrar, né? Aproveitar o dia que tá lindo, um dia lindo de sol. E por isso vocês estão me vendo assim, olha, só com uma blusinha de alcinha. Não é a roupa que eu vou sair, eu escolhi um vestido, mas para evitar acidentes, deixei separado lá e depois eu troco de roupa. Então, hoje vai ser um dia que tá quente, vai ser um dia longo, porque eu tô começando essa make cedo. Então, eu vou perceber aí se essa maquiagem vai durar muito mais do que eu costumo perceber com os produtos da Yves Saint Laurent e se esse primer vai ter feito alguma diferença. Mas no sensorial, ele já deixa aqui, ó, a pele bem macia, veludada, para poder receber a base, que vocês vão ver qual foi a que eu escolhi. Que foi esta bonita aqui, que é a base de acabamento Glow da marca. Essa daqui se chama All Hours Glow Foundation. E a cor que eu tenho, gente, é a MN7, tá? E eu tava na dúvida se eu usaria a de acabamento mate ou essa de acabamento glow, porque hoje, como eu disse a vocês, está um dia bem quente aqui. Mas eu pensei, essa base, ela sobreviveu muito bravamente ao calor insano do Rio de Janeiro em dezembro, gente. Levei ela para o Brasil justamente para colocar à prova desse calor que quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu tô falando. E ela ficou linda, gente. O dia inteiro, teve um dia que realmente eu precisei sair, usei essa base e ela ficou lindíssima. Não abriu, sabe? Não deixou a minha pele extremamente oleosa. Óbvio, a região da zona T tava com um pouco mais de oleosidade, porque isso acontece sempre na minha pele. E só para quem não conhece, né, não tá acostumado a me ver aqui aplicando maquiagem e falando sobre minha pele, eu tenho uma pele madura, tenho 47 anos e é uma pele de normal a oleosa, tá? Então, de fato, eu tenho essa tendência a ficar com a pele mais oleosa no fim do dia. Mesmo usando um primer ou uma base de acabamento mate, só vai variar mesmo por conta do tipo de fórmula da base. E essa daqui não me decepcionou, gente. Ela ficou
perfeita mesmo no calor de 45 graus do Rio de Janeiro, viu? Já dei uma boa uniformizada aqui com os dedos, então agora é só fazer acabamento com a esponjinha para a gente poder seguir para o corretivo. Base já espalhada, e agora sim vamos para o corretivo, que é esse aqui também da linha All Hours. E eu confesso, gente, que esse não é o produto que mais me impressiona na marca. Ele não é ruim, mas eu não acho que ele seja assim, aquele corretivo que você precisa comprar, sabe? Principalmente por ele ser um corretivo carinho, né? Comparando-se com outras marcas. Essa cor que eu tenho aqui é a MN1. Então, assim, eu acho que é um corretivo que entrega a cobertura na medida, não acho que cubra muito. E também não acho que ele seja aquele corretivo que no final do dia ele vai ficar ali bem no lugar, sabe? Não sei, eu tenho a sensação que ele, por ele não ter uma cobertura muito alta, eu acho que nem média, tá? Eu acho que ele tem, na verdade, uma cobertura leve, pelo menos é a experiência que eu tenho com ele aqui na minha pele. E por isso eu vou deixar ele aqui marinando, né? Se é que a gente pode falar assim, para depois eu vir espalhando, para tentar, né, manter aí a cobertura dele o máximo possível. Ainda mais que hoje eu vou usar esponjinha, não vou usar pincel, então normalmente a cobertura fica um pouco mais comprometida quando a gente usa a esponjinha comparado ao pincel. E enquanto eu tô aqui esperando, né, o meu corretivo dar uma secadinha, eu vou tomar um cafezinho, gente, porque olha, eu não sou ninguém de manhã sem o meu primeiro gole de café. Quem mais aí é assim? Ai, gente, eu sou apaixonada por café. Logo pela manhã, assim, aquele cheirinho, ó. Ai, vocês conseguem perceber, né? A minha alegria em tomar café. Me conta aqui quem mais é cafezeira igual a mim. Ai, que maravilha. Pera, gente, ainda preciso do meu segundo gole. Agora sim podemos continuar. Gente, eu acho que minha voz até melhorou, né? O poder da cafeína na vida da pessoa. Então, continuando aqui, vou espalhar agora o corretivo. Dá pra ver, né? Que fica a cobertura assim, bem levinha, mas tudo bem. Como hoje é um evento durante o dia, né? Vai estar sol rachando na cabeça, então não preciso de uma maquiagem muito pesada. Por isso, até eu apliquei só uma camada também da base, que tá assim, uniformizando a minha pele na medida. E é construível, tá? Essa base dá pra você ter um pouco mais de cobertura se você quiser. Mas por enquanto, é o que nós temos. E agora é a hora de aplicar um dos meus produtos favoritos, que é o blush, né, gente? Vocês já sabem disso. E eu trouxe, então, obviamente, o blush líquido da marca, o Make Me Blush, que tem uma fórmula incrível. Eu tenho várias cores desse blush e todas elas performam muito bem no meu rosto, gente. Só tem uma coisa, a gente tem que ter também consciência que um blush líquido não é normalmente, né, para ser aplicado assim direto com um pincel no rosto, né? Porque é difícil, né, pensar que um produto líquido que você vai usar o aplicador direto assim na pele não vai manchar. Então, o ideal é a gente pegar o produto e aplicar no dorso da mão ou numa plaquinha, e aí sim você vai vir com um pincel. Eu vou pegar esse pincel aqui que eu sou apaixonada por ele, que é o pincel da Rebeauty para aplicação de blush líquido, que ele deixa perfeita essa mistura aqui nas cerdas para depois trazer para o rosto. E pronto, gente, não vai ter problema de manchar a pele. Ele vai aplicando assim, ó, bem devagar, aos pouquinhos, para que as cerdas possam ir depositando o produto, olha, na medida. E você não vai ter esse problema de manchar. Então, às vezes, as pessoas começam a culpar o produto por, não tá performando bem, não presta, não serve. Não, gente. Às vezes, a forma com que a pessoa tá aplicando o produto não é a forma ideal para você ter realmente um acabamento mais esfumado. Produto líquido, cremoso, normalmente é assim que você tem que aplicar. Eu não gosto de pegar e aplicar assim direto. Algumas fórmulas pode ser que dê certo fazer isso, mas não acho que seja o ideal. Então, eu sempre faço dessa forma para ter certeza que eu estou aplicando da forma correta. Se eu aplicar desse jeito e manchar, aí sim, aí tem algum problema na fórmula. Mas, gente, vocês estão vendo alguma mancha aqui? Eu não. Não lembro se eu falei para vocês a cor, né? Essa cor é a 57, tá? Então, tem esse tom aqui apessegado bem bonito e vocês conseguem perceber que tem uma pigmentação leve, suave, porque depois eu vou vir com o blush em pó.
Então eu peguei aquela quantidade para aplicar de um lado só, agora eu vou pegar mais. E dá para perceber que até aqui, ó, no dorso da minha mão, quando eu peguei com o pincel, no entorno, ó, ele tá bem esfumadinho. Então, mesmo direto aqui, eu consegui esfumar. É aquilo, gente, a gente também tem que ter atenção no tipo de pincel que você está aplicando, na forma como você traz o produto para o seu rosto, para evitar qualquer problema na hora de aplicar a maquiagem. Mas essa fórmula da Yves Saint Laurent, eu sou apaixonada por ela. Todas as cores funcionam para mim, como eu disse a vocês, eu tenho 4 cores, essa é a 57. E vejam só, eu tô olhando só aqui no retorno da câmera, que não é o ideal, né? Deixa eu pegar um espelho aqui de perto, mas já dá para perceber que a aplicação, ela vem sem problema nenhum, tá vendo? Não preciso ficar com aquele cuidado extremo para poder esfumar. Ó, ficou bem esfumadinho dos dois lados. Ainda tem um pouquinho mais de produto aqui. Vou só reaplicar. Ó, tá vendo que as cerdas estão descarregando aqui o produto e já vai esfumando. Que não vai fazer aquela mancha, né? Aquela marca na pele. Ai, eu sou apaixonada por esse blush líquido, gente. Blush líquido já aplicado, ficou assim bem suave, mas depois eu vou vir com o blush em pó para poder selar essa parte aqui do rosto. E antes disso, eu vou usar o bronzer que vem nessa embalagem luxuosíssima, maravilhosa, né? Então, esse é o bronzer em pó da marca. Ele se chama All Hours Hyper Bronze e a minha cor é a 04, tá? Então, é esse tomzinho aqui, bem neutro, ele fica perfeito para o meu tom de pele. E eu vou usar esse pincel aqui, que é da linha da Sephora número 4. Ele é para blush e bronzer. Então, ele serve para o bronzer e ele é perfeito com esse aspecto aqui angular, que ajuda bastante a fazer esse efeito, né? Quando a gente quer aplicar um bronzer, dando esse ângulo aqui no rosto. E esse bronzer, gente, eu gosto bastante dele porque ele, apesar de não ser um bronzer iluminado, ele não fica muito opaco, sabe? E ele não é tão quentinho, ele fica mais neutro do que quente. Então, eu acho que ele fica perfeito, principalmente quando eu uso os outros produtos da marca também. Tô aplicando já desse lado aqui e lembrando que minha pele, gente, ainda estava úmida, não tinha selado. Então, tá um pouquinho mais marcado, mas tudo bem, porque eu ainda vou selar essa pele. Então, eu faço questão até de deixar um pouco mais marcadinho, porque depois, quando eu vier selando com o pó solto, vai dar uma amenizada, sabe? Vai ficar tudo mais esfumadinho. Eu acho que desse jeito também fica bem bonito, aplicando tudo de pó antes de finalizar, né? De selar a pele com o pó solto. Também tô aplicando um pouco do bronzer aqui embaixo para dar esse contorninho aqui no meu rosto inteiro. E agora sim, nós vamos para o blush em pó, para poder selar o blush líquido e depois eu venho selando a pele inteira com o pó solto. E de blush, gente, em pó, eu vou usar a mesma cor. Eu tava aqui pensando se eu poderia usar, eu posso, né? Mas se eu queria usar uma outra cor. E não sei se vocês já viram os shorts que eu tenho aqui no YouTube, onde eu faço o swatch de todas as cores dos blushes Yves Saint Laurent que eu tenho, olha. Lindíssimos, né? Eles assim enfileiradinhos. Então eu tenho várias cores aqui que realmente são diferentes, não tenho muitas cores tão próximas, elas são bem diferentes uma da outra. E a 57 é essa daqui que eu já separei para usar, que é o mesmo tom do blush líquido que nós aplicamos. Então, bora lá, que é esse pêssego aqui. Ele não tem partículas de brilho, ele é um blush mais opaco, mas que fica super lindo na pele, bem sofisticado também. Nem sempre eu tô na onda, né, de blush iluminado e quando eu quero usar um opaco, eu acabo pegando ou os da MAC ou da Yves Saint Laurent, que são fórmulas assim que se mesclam na pele, sabe? Se fundem muito bem e não ficam secas, sabe? É uma fórmula mate, né? Mais acetinada, digamos assim. Não tem partículas de brilho, como eu disse a vocês, ó. Mas tá vendo que não fica seco? Fica um blush muito bonito, apesar de mate. E eu acho que a chinelada do dia está sendo concluída com sucesso. Mas tudo bem, como eu disse, ainda vou selar aqui com pó solto, isso aqui vai ficar um pouco mais difuso. Eu vou aplicar um pouquinho aqui também no topo do nariz e em seguida nós vamos selar com pó solto. Então,
Ai, gente, eu adoro esse tom assim, apessegado. Na minha pele, eu acho que fica assim, super tom de verão, sabe? Queimadinha. E eu estou bronzeada, vocês estão vendo, olha. Ai, gente, eu fico super orgulhosa de mim mesma quando eu estou nesse tom, que é o meu tom normal de Rio de Janeiro. Na minha época que eu morava no Rio, essa era a forma como eu me via todos os dias no espelho. E aqui não é sempre, né? É um fato raro, então tô curtindo bastante ficar assim com os braços de fora, mostrando aqui o meu colo bem bronzeado. E a pele do rosto também tem que combinar, né? Então, seguindo, bora aplicar o pó solto, que é essa maravilha aqui da Yves Saint Laurent, gente. Não só pela embalagem, mas a qualidade do produto também. Esse pó solto, ele entrega um blur na pele que fica belíssima. Ele se chama All Hours Hyper Blur e o meu é na cor 04, que tem um fundo rosado. Então, bora lá aplicar. Já tirei uma boa quantidade, coloquei aqui na tampinha da embalagem, mas se sobrar não tem problema, eu coloco de volta. Então, eu vou começar selando aqui e vou caprichar na zona T, porque, como eu disse a vocês, eu vou ficar o dia inteiro na rua, não o dia inteiro, né, mas boa parte do dia na rua. E como hoje tá quente, eu quero garantir que essa pele vai ficar bem seladinha e que a oleosidade vai ficar controlada também. Esse pó, ele é maravilhoso para isso, gente. E o próprio nome diz, né, que ele traz aí um blur para a pele. É incrível esse pó. E agora o que sobrou aqui na tampinha, eu pego com o próprio pincel que eu vou esfumar, aplico aqui, olha, no pescoço, que dá uma seladinha também, e o restante eu vou só varrendo para tirar o excesso. E ele é muito fácil de trabalhar esse pó, gente. Ele não marca as linhas, ele dura, faz com que a pele fique aí aveludada. Eu não sinto nem necessidade de vir com um setting spray para tirar aspecto de pó, sabe? Hoje, inclusive, eu vou fazer isso. Não vou colocar nenhum setting spray, até porque tá bem quente, então dá para permanecer com a pele selada do jeito que ela vai ficar aqui. E eu ainda tenho um pó compacto para finalizar, que eu vou aplicar no final. Agora sim, pele já selada depois de varrer o excesso e olha como ela fica linda, gente. Esse blur vem mesmo, não é só promessa do produto. Eles entregam esse blur que eu fico impressionada cada vez que eu aplico esse pó. Perceberam que não precisa aplicar nenhum setting spray? Que a pele ela tá super usável desse jeito? Ah, eu sou apaixonada por esse pó. E antes de ir para os olhos com a paleta, eu ainda tenho um iluminador para aplicar aqui. Sim, gente, eu tenho o iluminador da marca, que é esse aqui, All Hours Hyper Luminize, e a cor, ela é a 03, que eu escolhi esse fundo assim, champanhe rosé, que é minha cor favorita de iluminadores. Então, vou usar o meu pincel de sempre, que é esse aqui da Real Techniques, o 402, e ele é um iluminador super fácil para você usar durante o dia, tá? Ele não fica aquele iluminador super marcado, mas ao mesmo tempo, ó, você consegue perceber que eu estou de iluminador no rosto. E outra coisa, vocês viram que eu já selei minha pele. E ele não é aquele iluminador em pó que não adere depois que você já tá com a pele selada. Pelo contrário, vocês estão vendo, ó. Pele selada sem aplicar spray. E tá aí, ó, o glow veio. O que vocês acharam desse iluminador? Ah, eu sou apaixonada por esse tom, pela performance dele, pela descrição dele, né? Que ele fica mesmo mais suave na medida, mas não deixa de aparecer. E agora sim, vamos para ela, gente. Essa paleta de olhos lindíssima. Ai, meu Deus, eu ainda estou assim em lua de mel com esse produto. Essa paleta se chama Contour Eye Palette, que vem com 9 cores. Ó, aqui atrás tem um nome. E essas são as 9 cores que vem nesse produto. Belíssimas para quem é apaixonada por maquiagens com tons neutros, marrons, como eu sou, vai se encantar com essa paleta. Me conta aqui se vocês conseguiram comprar. Não sei se chegou no Brasil, porque essa paleta ela foi lançada acho que uns 3 meses atrás. E quando ela chegou, realmente muita gente aqui na internet ficou alucinada assim como eu. Eu estava assim encantada com o que eu vi, fiquei doida para conseguir comprar e ainda consegui comprar com desconto. Então, ela é uma paleta que tem outro detalhe que se destaca, que é o tamanho do pan, que é cada quadradinho desse das sombras. Vocês percebem que é maior do que o que normalmente a gente vê? Ó, só para vocês poderem conferir. Esse é um pincel normal que a gente faz esfumado. Olha o tamanho do pincel
perto do pano. Gente, é bem grande, né? Comparado a algumas paletas que normalmente a gente vê, as tradicionais, né? Então, foi isso que eu achei fantástico também. E são 9 cores super usáveis, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui usando todas as cores. E hoje, como é de dia, né? Eu vou ficar ao ar livre, eu quero fazer um look assim, marcado, mas não extremamente dramático. Então, vou começar fazendo o meu côncavo. E aí, eu vou usar essa cor aqui, ó, que é esse marronzinho perfeito pra gente fazer o côncavo. E com esse pincel mesmo, tá? Esse aqui é o pincel da Morphe, o número M333, tá? Então, eu peguei essa quantidade aqui. Eu vou usar um espelhinho menor, porque eu não sei, gente, essa paleta grande tem um espelho enorme. Mas para fazer detalhes, eu acabo preferindo usar um espelho menor. Vou usar esse aqui do bronzer, que é o que eu já apliquei. Então, agora, ó, vou fazer aqui todo o meu côncavo. E a fórmula dessas sombras da Yves Saint Laurent, pelo menos dessa paleta, não é aquela fórmula extremamente amanteigada. Ela dá até uma certa esfareladinha quando você pega com o pincel. Se você fizer assim, vai dar uma esfarelada. Basta deitar o pincel, que é o que eu costumo fazer, para pegar o produto. E aí, ó, eu dou uma descarregada nos olhos e depois eu venho esfumando e não esfarela nada aqui nos meus olhos. É só esse pequeno cuidado que eu recomendo ter. Quem for usar essa paleta ou quem já tiver essa experiência com o Yves Saint Laurent, me conta aqui, porque aquela outra paleta com 4 cores, eu não tenho nenhuma, que tem várias versões dela, né? Essa, de fato, é a minha primeira paleta de sombras da Yves Saint Laurent. E até no custo-benefício, eu acho que valeu muito mais a pena eu ter essa de 9 cores do que aquelas que são 4 cores, né? Os quartetos, que cada um deles é quase o valor que eu paguei dessa paleta aqui, gente. Então, eu acho que eu fiz um excelente negócio, que eu tenho aqui 9 cores, praticamente pelo preço que é vendida a paleta de 4 cores. Agora, para dar uma marcadinha aqui no cantinho externo, eu vou pegar essa outra sombra marrom aqui, que é a sombra marrom mais escura da paleta, tá? E aí, com esse pincel mais achatadinho, que é o da Real Techniques, o número 301, eu venho aplicando aqui, ó, tá vendo? Só no meu cantinho externo. E agora, ó, tá vendo? Eu não tive aquele cuidado, acabou caindo aqui. Eu acabei esfregando, sabe? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Eu vou pegar o pincel que eu apliquei o iluminador, porque não vai manchar. Ó, consegui varrer aqui, a pele tá seca e dar uma disfarçada aqui. Então, é só esse cuidado na hora de tirar da embalagem que ele dá uma esfareladinha. Então, é só não vir com excesso e aí você consegue fazer aí esse acabamento sem estragar a sua pele. Isso porque eu disse que eu queria um look mais suave, né? Mas, gente, acabei me empolgando aqui na hora de fazer o acabamento da parte inferior dos cílios e, enfim, mas eu acho que tá ok, né? Não tá extremamente dramático, mas acabou ficando um pouco mais marcado do que eu planejei. Agora eu só vou aplicar a sombra cintilante, mas não muito cintilante, né? Eu tô pensando aqui, na verdade, em aplicar essa sombra aqui que é mais metálica, sabe? Ela não tem tantas partículas de brilho. E aí eu quero aplicar onde eu tenho a sombra, quase toda a minha pálpebra móvel. Então, eu vou usar um outro pincel. Não vou aplicar com o dedo, tá, gente? Porque com o dedo eu acho que acaba marcando mais. Eu vou usar esse pincel também Real Techniques, que ele é o número 242, que ele tem, olha, essas cerdas assim, mais achatadas, mas também alongadas, que eu gosto de usar para aplicar sombras cintilantes que eu não quero marcar muito. Então, eu vou usar essa daqui, como eu disse, que é a metálica da paleta, mas com cuidado, porque ela pode também acabar passando do limite que eu quero aplicar. Não quero colocar por toda a pálpebra, não. Vou concentrar mais aqui, ó, e vindo também no cantinho, tá vendo? Que aí já aproveita para dar essa iluminada aqui, mas de um jeito mais discreto. E era exatamente esse efeito que eu estava buscando, vocês conseguem ver? Um efeito assim mais metálico, só que também discreto, não fica nada extremamente brilhoso e fica sofisticado. Eu gosto bastante desse efeito dessas sombras metálicas. E agora, gente, só aqui no cantinho interno, vou dar uma iluminada de leve.
E aí sim, eu vou usar essa sombra aqui mais clara da paleta, ó. Essa daqui, que é justamente para esse tipo de acabamento. Agora eu pego esse outro pincel, que é da Real Techniques também, é o 075. Então, vou pegar essa sombra aqui e aplicar no cantinho interno e a gente já tem o look dos olhos quase completo. Ó, é só ir aplicando assim devagarzinho para dar uma iluminada. Ai, faz toda a diferença esse cantinho aí iluminado, né? Me contem aqui se vocês também fazem esse cantinho, se vocês não abrem mão desse efeito, porque eu sou dessas. Não consigo fazer uma sombra, mesmo que seja a mais simples, eu preciso vir iluminar aqui esse cantinho interno, que é um acabamento que faz toda a diferença na maquiagem, né? Agora sim, olhos finalizados com essa paleta de sombras perfeita, gente. Eu amo essa paleta e vou continuar usando várias vezes, só com esse pequeno detalhe aí de ter cuidado com a forma como essas sombras saem da paleta quando você pega com o pincel, dá uma esfareladinha, mas é só você ter esse cuidado que não suja a pele e fica aí com esse efeito maravilhoso. Continuando então, agora nós vamos de máscara de cílios e eu vou usar essa daqui que é uma compra recente e eu tô amando testar essa máscara de cílios a cada maquiagem que eu faço com ela. Ela se chama Mascara Volume Effect Fox, que dá um efeito aí de cílios postiços. Ela é uma máscara marrom, não é preta, o que também, no meu caso, vai ser o ideal, já que eu tô aí durante o dia encontrando as minhas amigas. Não quero um olho tão dramático, apesar do fundo aqui da minha pálpebra ter ficado mais escuro do que eu imaginava, mas eu acho que ainda assim está bem apropriado para um evento diurno. E olha só como essa máscara já entrega realmente esse efeito de cílios postiços. Gente, eu fico encantada cada vez que eu uso essa máscara. Ela é diferente da Lash Clash. Eu acho que a Lash Clash deixa os meus cílios um pouco mais volumosos. Essa daqui ela deixa um pouco mais afastadinhos, mas só que alongados, dando aí esse efeito de cílios postiços que eu gosto também. Olhos finalizados então agora com essa máscara que ficou um arraso, né? Amei o efeito que ela entregou. E vamos para os lábios, finalmente. Eu vou usar o único lápis labial que eu tenho da marca. Ele foi brinde. Esse daqui, ele se chama Yves Saint Laurent Love Nude Kiss Shaper. E a cor que eu tenho é a 104, que é um nude, não tem segredo. Aliás, eu preciso fazer ponta. Pera. Agora sim, já tá apontadinho, que é um nude rosado maravilhoso para você fazer qualquer look. É coringa, né? Quem aí gosta de nude rosado? Eu sou apaixonada por esse tipo de tom e foi brinde. A Yves Saint Laurent acertou aí na hora de escolher um brinde para uma compra. Eu acho que foi num site específico, não foi da marca. E quando eu comprei, eu acho que foi quando eu comprei blushes. E aí veio esse lápis de brinde. Então, bora lá aplicar. Prontinho, lábios já contornados. Eu amei esse lápis, essa cor é bem bonita, né? Mas apesar de estar com esse fundo rosado, eu quero aplicar um gloss que tem um fundo mais quentinho. E eu escolhi esse, que na verdade eu tenho várias cores, né? Mas esse gloss, gente, tem um acabamento maravilhoso, super confortável nos lábios e também tem uma fragrância, um gostinho bem agradável, pelo menos pra mim. Essa cor aqui, ela é a 05, tá? Então, ai gente, preparem-se, porque o acabamento que esse gloss entrega é perfeito. Não consigo imaginar um outro produto, uma outra marca que entregue esse tipo de acabamento. Nem a Fenty, tá? Tem uma diferença aí que os glosses da Fenty são um pouco mais grossos. Esse aqui tem uma textura bem fininha e entrega bastante cintilância, brilho, mas sem ser aquelas partículas extremamente grossas. É bem fininho, vocês vão ver, ó. Vou aplicar aqui. Vejam só que lindo esse efeito já na primeira aplicação desse produto. E vejam aqui que lindo que ficam os lábios com esse gloss. Ai, gente, ele é muito lindo. Eu amo esse efeito. Ele fica realmente bem elegante e eu vou levar ele comigo na bolsa para retoque. E chegamos aqui nesse look final usando somente produtos Yves Saint Laurent, que é uma marca que eu sou apaixonada por ela. Me conta aqui se você também tem o seu coração aí, ó, com essa quedinha por essa marca. E eu amei o look de hoje, gostei bastante de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Inclusive, já vou deixar aqui avisado que eu estou programando uma live para esse próximo sábado, mas eu vou deixar também aqui tudo organizado para vocês receberem notificações. E quem estiver assistindo esse vídeo hoje, já fica aí também atento que sábado que vem
no horário de 3 ou 4 horas aqui da Inglaterra. Eu vou decidir ainda, que vai ser entre 11 e meio-dia do Brasil. Eu vou fazer uma live aqui com vocês para a gente poder testar mais produtos novos. E eu tenho também, gente, um vídeo para fazer. Me contem se vocês querem esse vídeo, trazendo para vocês os melhores produtos testados nesse primeiro semestre do ano, porque de fato esse ano eu comecei a testar mais produtos do que eu vinha testando ultimamente. Então eu pensei em fazer um vídeo aí trazendo os melhores desse primeiro semestre. Me contem aqui se vocês querem ver esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa make de hoje. Aproveita, comenta, compartilha, deixa o like e o hype da semana que eu agradeço bastante. E se inscreve se você ainda não está inscrito, que tem live chegando por aí. Então, desejo a vocês uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!